Marceline, somos só eu e você nas ruínas desse mundo. O sentimento de confusão pode ser profundo. E eu sei que vai precisar de mim com você. Eu sei, eu também choro que nem uma criança quando eu escuto essa música. E na verdade, todo o contexto desse episódio, o que é revelado, o desespero da Marceline, a dúvida se o Simon ainda existe em algum lugar em meio a toda aquela insanidade ou não, tudo é tão de cortar o coração e ao mesmo tempo tão bonito que simplesmente me deixa confuso quando eu assisto. Eu nem sei o que sentir direito, me quebra. E eu fico pensando sobre como esse episódio foi tão significativo, sobre como Hora de Aventura foi algo tão lindo, sobre como o ser humano é capaz de criar obras de arte que mexem com alguma coisinha inexplicável no coração da gente, usando o amor de um pai e uma filha, ou uma simples música verdadeira onde o personagem desaba cantando. Eu sei lá, cara, tem algo belo nisso. Alguma coisa tão humana, mas que ainda assim foge da nossa compreensão também por a gente ser humano. Existem coisas que são difíceis de explicar, é mais fácil sentir, como é o caso desse episódio. Mas mesmo assim eu vou tentar colocar isso em palavras porque eu acho que esse canal aqui se baseia nisso, né? O Rei Gelado gosta bastante das músicas da Marceline, então ele tem a ideia de ir até a casa dela para que ela o ajude a escrever uma música que vai conquistar as princesas. Ele então afirma que as garotas gostam de duas coisas, uma letra sentimental e de um passado conturbado, e ele tem essas duas coisas. E é interessante como ele ainda tem uma noção de que o passado dele foi algo bem conturbado, mesmo sem nem saber ao certo o porquê disso. E também ele tem uma noção de que há coisas sentimentais nas páginas daquele álbum que ele pega pra se inspirar. E isso é como se sobrassem ainda algumas coisas na mente bagunçada dele, mas essas coisas já não tinham a mesma importância de antes, só estavam lá mesmo. E quando a Marceline vê ele chegando na casa dela, imediatamente já solta um não, que soa quase como se algo ruim que ela já tinha experienciado fosse acontecer de novo. Como se a presença do Rei Gelado ali trouxesse à tona alguma coisa negativa que ela tava tentando manter distância. Quando a gente vê isso pela primeira vez, a gente assume que é porque ninguém gostava do Rei Gelado mesmo, então era normal ela não querer ele por ali. Mas na verdade, a Marceline queria que ele fosse embora não por não gostar dele, mas sim porque gostava dele demais e não queria ver ele daquele jeito. Ela então se mostra bem irritada com a presença dele e quer que ele vá embora imediatamente. Mas o Rei Gelado acaba entrando na casa dela assim mesmo e, por ser muito desastrado, acaba se atrapalhando e ficando preso nas cordas do equipamento dele. E quando a Marceline vê essa cena, a gente pode perceber o exato momento em que aquilo que ela estava sentindo por ele estar ali deixa de ser raiva e se transforma em pena. Talvez por assimilar esse lado desastrado com o Simon que ela conhecia, ou por ter se lembrado de algum momento com ele que causou uma certa saudade naquele momento, e acabou quebrando essa barreira de raiva que ela colocou para evitar de se machucar de novo. E quando o Finn e o Jake chegam para levar o Rei Gelado, isso faz com que a Marceline diga para eles que podiam ir embora e deixar ele ali na casa dela, porque os dois estavam compondo uma música juntos. Então o Rei Gelado canta uma canção que retrata bem essa obsessão dele pelas princesas, principalmente pela Jujuba. Também mostra que essa obsessão constante que fazia ele sempre ficar raptando elas era justamente pelo fato dele sentir muita solidão, o que fazia ele não ter escolha a não ser ficar sozinho com os próprios pensamentos malucos dele todos os dias. Então, conforme ele vai cantando, ele diz que na verdade podia ser qualquer pessoa pra fazer companhia, que qualquer um já tava bom. E nessa hora dá pra se sentir mal pelo Rei Gelado. E quando ele diz que se sente tão só, a Marceline novamente faz uma expressão de pena em relação à situação deprimente que ele tava, já que se importava muito. Só que dessa vez, essa expressão parece vir com um pouco de culpa e tristeza, talvez por não querer ele por perto e pela incapacidade de salvar ele. Só que então, a gente vê o motivo de ninguém querer ser amigo do Rei Gelado. A música faz com que ele comece a surtar e congelar o teto, e nisso a Marceline tem que derrubar ele e acaba tomando um empurrão no processo. Só que, instantaneamente, ele se arrepende de ter feito isso e pede desculpas 2 vezes. Depois sobe em cima da geladeira e, nas palavras dele, faz isso pra sair da frente dela. E eu realmente acho que o Rei Gelado nunca foi um vilão. Ele tinha aquelas atitudes ruins, não por pura maldade ou porque tinham feito algo ruim a ele no passado, mas sim apenas por não ter noção dos seus atos e ser louco, o que podia até fazer com que ele fosse extremamente irritante no desenho, mas não um vilão que representava uma ameaça real. Depois disso, a Marceline simplesmente não aguenta mais e desaba com aquela situação. Então começa a cantar uma música pro Rei Gelado que soa bem mais como se fosse uma conversa com ela mesma, já que, por mais que aquela canção fosse pro Simon, lá no fundo
ela sabia que ele não podia ouvir. E essa música é sobre tudo aquilo que ela estava sentindo naquele momento e querendo tirar do coração, já que chegou em um ponto que o peso estava insuportável demais para continuar. Quando a gente não sabe ao certo como expressar algo difícil, a música torna disso uma tarefa mais fácil, já que a arte em si se conecta com o interior do ser humano. Ambos são complicados de se entender, mas ainda assim sempre querem dizer alguma coisa. E essa música é sem dúvidas um dos pontos que mais cortam o coração nesse app, porque demonstra de forma brutal a angústia da Marceline em sentir que perdeu alguém que ela amava e não poder fazer nada a respeito disso, já que aquele não era mais o Simon. Ela também diz que o Rei Gelado é mais doido do que ela pensava e que sempre arrumava uma desculpa idiota pra ir ver ela, o que faz bastante sentido, já que talvez ele inconscientemente crie essas desculpas porque sente saudade da Marceline, e de algum modo ela ainda despertava algo na mente insana dele. No fim dessa música, ela diz que na verdade estava feliz por ver ele, e que de um certo modo talvez ela fosse mais insana que ele, provavelmente por ainda nutrir alguma esperança em ter o Simon de volta, que naquele ponto já era algo impossível. O Rei Gelado então pergunta se a Marceline gostava dele, e ela responde que é claro que sim, só que obviamente do modo que uma filha ama um pai. Mas como ele tava maluco e não lembrava de absolutamente nada, ele tenta beijar ela, o que deixa ela furiosa e tentando desesperadamente fazer com que ele se lembrasse de alguma coisa. Ela mostra umas fotos e coisas que ele escreveu antes de enlouquecer completamente, o que faz o Rei Gelado hesitar por um segundo com uma expressão confusa enquanto olha essas coisas, demonstrando como não fazia ideia do que tudo aquilo significava e o porquê de ser tão importante. A Marceline então pergunta por que ele veio ver ela se nem ao menos se lembrava dela, se nem ao menos sabia quem ele realmente era, qual era o motivo para continuar causando mais sofrimento se ela já tinha perdido ele. E quando ele pede para que ela cante o que estava escrito atrás de uma das fotos, a gente tem uma das músicas mais tristes e emocionantes de todo esse desenho, porque mostra pra gente como não foi somente a Marceline que perdeu ele, mas como o Simon também tinha perdido a Marceline, além de também perder a si mesmo nesse processo. Mostra como eles só tinham um ao outro e ela foi o principal motivo para ele ter continuado lutando naquele mundo completamente destruído, e como Simon fez tudo que pôde, até seus últimos momentos de sanidade, para proteger a Marceline e ficar ao lado dela. E em um último gesto de amor em prol da segurança dela, a deixou, mesmo com o coração partido por fazer isso. É mesmo muito triste que no fim das contas ele tenha salvado a Marceline, mas não teve ninguém que salvasse ele. No fim, a Marceline aceita que tinha de fato perdido o Simon, e com os olhos cheios de lágrimas, ela canta aquela música junto com ele, já que naquele momento, aquilo era tudo que sobrou.